Vamos falar agora sobre a Casal, vazamentos, investimentos, e para isso nós convidamos o presidente Álvaro Menezes. Bom dia, presidente. Bom dia, Miguel. Os últimos acontecimentos apontam aí alguns vazamentos. Por que isso ocorre? Nós temos tido, e aí vem o lado que é bom do vazamento, nós temos tido uma elevação de pressão na rede de distribuição de água de Maceió. Por um programa de redução de perdas, que a gente já teve a oportunidade de falar em outras ocasiões, tanto para a Zona Baixa, que vai do Poço até Cruz das Almas, como em parte do Benedito Bentes, como também agora com a entrada em operação desde junho, da famosa e chamada terceira bomba do sistema Pratagiga, a gente chama famosa porque ela vinha há muitos anos sendo assim, colocada como uma das prioridades. A Secretaria de Infraestrutura do Estado terminou essa obra, que foi a melhoria da estação elevatória e uma nova adutora até o Parque Gonçalves Nedo, o reservatório do Parque Gonçalves Nedo, e com isso a gente passou a ter mais pressão na rede. No caso do programa de redução de perdas, as pressões elas são controladas normalmente, a não ser quando ocorre alguma alteração nos equipamentos. Então isso aí faz com que a gente, com as redes antigas, né, a gente tenha ocorrências de vazamento com mais frequência. Como é a operação que vai desde o vazamento, o conserto, até a recuperação do asfalto? Bem, a notificação, vamos começar desde o início para dizer desta forma, ela vem de uma reclamação de uma pessoa qualquer da rua ou as próprias equipes da Casal que ao passarem veem um vazamento ou notam uma queda de pressão nas tubulações que a gente tem sob controle em algumas partes da cidade. Notado isso, as equipes se deslocam para fazer o conserto do vazamento, que dependendo da complexidade dele, pode ser combinado com a prefeitura, se for num corredor de transporte e puder esperar, não estiver causando nenhum dano ao pavimento ou dano até risco à população, a gente pode programar para fazer o serviço no final de semana ou à noite para evitar um engarrafamento maior no corredor de transporte. Quando isso não é possível, a gente tem que realmente intervir, faz o conserto do vazamento com as equipes da Casal, são equipes próprias que consertam os vazamentos, e aí a gente depois faz a reposição do pavimento com uma empresa terceirizada contratada pela Casal. Naquela situação ali de Mangabeiras, por exemplo, né, a construção do novo shopping, que foi um vazamento que demorou muito a ser consertado, uma pressão grande. Vazamento grande, pressão grande ali. Olha, a imagem é essa daí. Isso aí começou na tarde, no início da tarde de um dia e foi até o dia seguinte. Né? Isso serve que rede essa? Essa rede vem ali do final de Cruz das Almas, de um distrito de medição e controle que a gente chama que fica no final de Cruz das Almas, e interliga-se ao shopping com a tubulação de grande diâmetro, se não me engano 200 milímetros, é a ligação que vai para esse shopping, que é um empreendimento que vai ter um grande consumo de água. Então nós tivemos duas ocorrências, essa eu não sei se é da sexta passada ou é da sexta antepassada. Não, essa é da sexta passada. Passada, pronto. Então na sexta passada nós tivemos que deslocar também equipes que trabalharam no sábado até 11 da noite fazendo serviço aí nessa região do shopping, nesse vazamento e na rua Arthur Moreira, se não me engano, que é uma transversal por onde essa tubulação passa também. E essa água iria para onde? Quer dizer, essa água vai para o shopping, né? Ela, na verdade, vem dali do distrito que a gente chama do último distrito de Cruz das Almas até o shopping, né? Uhum. Outra situação dessa semana foi a falta d'água em Marechal Deodoro, mas não por falta de fornecimento, é que roubaram os hidrômetros. Marechal Deodoro não é um sistema operado pela Casal. Aí eu não tenho informação para dar, é prefeitura lá, é o SAI. É o SAI, autônomo. É um serviço autônomo de água e esgoto da prefeitura. Outra situação que o pessoal tem reclamado e observado muito bem na Jatiuca e Ponta Verde é o retorno do esgoto pela boca de lobo. Tem acontecido, e são algumas situações que levam a isso. A Secretaria de Infraestrutura do Estado, com recursos do PAC, começou a fazer o que a gente chama de ampliação da Bacia da Pajuçara. Bacia da Pajuçara é um nome tradicional, vem da época que começou o esgotamento sanitário na Pajuçara e hoje ele se estende até Cruz das Almas e Alfredo Gaspar de Mendonça, passando ali em frente ao shopping. Essa obra ela tem 95% dela concluída e principalmente as redes coletoras das ruas prontas. Em algumas situações, algumas ruas estão ligadas nessa rede que não opera. Então, acontece situações na Avenida Pilar ou Rua Pilar, ali em Cruz das Almas, é um caso que chama muita atenção, nas imediações do Ritz, Lagoa da Anta, você pode encontrar os postos de visita, que a gente chama aqueles tampões de rua, com extravasamentos. São ligações que estão na rede que não está operando. Então, a Casal faz manutenções periódicas ali de simplesmente esvaziamento daquela rede e tamponamento das ligações hoje feitas naquela tubulação, porque não dá ainda para ter ligação, porque falta conclusão. Em outros casos, são problemas decorrentes de manutenção mesmo. Por exemplo, a Casal está fazendo uma grande manutenção agora entre a Praça Lions e a 13 de Maio. Tá? Esse serviço ele vai servir para que a gente possa ter
a redução, o fim dos extravasamentos, vamos chamar assim, em frente ao Armazém Guimarães, em frente a um edifício chamado Navegante, se não me engano, ali na Álvaro Otacílio. Então, aqueles pontos hoje são pontos críticos de extravasamentos que a gente tem, inclusive, visto pelos últimos serviços que foram feitos e pesquisas que o pessoal da Casal faz, que tem diminuído os extravasamentos, mas ainda não acabaram, porque a gente começou há mais ou menos 30 dias essa grande manutenção que vai das 11 da noite às 5 da manhã, uma tubulação de 1 metro de diâmetro, com as pessoas tendo que entrar dentro para retirar material e sujeira que tem na tubulação. Isso é efeito pós-inverno? Não é efeito pós-inverno. Esse serviço que a gente está fazendo, Manuel, ele está tendo um custo elevado, ele custa só esse trecho R$ 1 milhão essa manutenção. A gente teve que trazer carros especiais de São Paulo para fazer essa manutenção e equipamentos para as pessoas utilizarem, entrar na tubulação e precisarem até, em alguns casos, quebrar material sólido que é encontrado dentro da tubulação. Então, a gente nunca tinha feito essa tubulação, essa limpeza, melhor dizendo, desse jeito, tá? Então, é o efeito de muitos e muitos anos de areia, porque a tubulação de esgoto, ela tem, naquele trecho ali, como ela tem parte de concreto, ela tem uma certa porosidade e a conexão entre os tubos, ela deve, pelo tempo que já se faz, que elas existem, ter trabalhado, né? Ter uma infiltração. Aí tem infiltração, carreira areia, então a gente tem tudo isso. A gente vai fazer uma limpeza grande também no posto de sucção, que é a área que reúne todo o esgoto que vem de Mangabeiras até a Praça Limes, tá? Que ele também tem muita areia, um poço de 9 metros de profundidade, exige um equipamento especial, então a gente vai dar uma geral agora para ver se a gente realmente passa mais um tanto de anos aí sem precisar fazer manutenções tão pesadas como essas, fazendo só manutenção de rotina. Uma situação que chamou a atenção em duas frentes foi a mudança, né, até provocada pela SMTT, do horário de entrega de água nos prédios, enfim, fornecedor a cliente. E a Casal também entrando nessa situação, não pela questão do estacionamento, mas pelo serviço. Exato. Não só do fornecimento de água, mas também do esgotamento sanitário. Exato. Como é que a Casal tem trabalhado essa situação, já que as empresas pretendem entrar na justiça contra essa situação? Essa é uma situação que a gente sempre gosta de começar dizendo que a Casal não trabalha contra os carros-pipa. A Casal trabalha e usa a legislação para isso contra os condomínios que compram água de outras fontes que não seja a fonte da Casal. Eu gosto sempre de fazer uma comparação e uma provocação dizendo que se ali naquela região tem água, tá? Hoje a gente não tem falta de água ali, a não ser num caso específico, num problema maior, numa operação grande de manutenção, tá? Não tem por que ter carro-pipa mais circulando. A fase da falta de água já foi superada. Então, Maceió seria a única capital do Brasil a tendo um serviço público disponível, com condição de atender, usar uma alternativa de carro-pipa dentro da cidade com os transtornos que são causados, tá? Então, resumindo, a Casal trabalha para que os condomínios comprem o serviço da Casal. O que é que a Casal tem feito, tá? Como há uma grande discussão em torno da taxa de esgoto, a Casal tem uma tarifa especial que é aplicada a condomínios a partir de um certo, vamos dizer, de um certo limite, tá? Que é, com certeza, tá? Salvo raríssimas exceções, menor do que a tarifa que eles pagam quando somam a compra da água com a taxa de esgoto, tá? Então, esses contratos de demanda, hoje a gente já tem aproximadamente mais de 170 contratos de demanda assinados, em vigor, com os condomínios. A gente fez uma campanha recente em que houve depoimentos espontâneos de síndicos dizendo como tinha melhorado o abastecimento. A gente não tem tido reclamações, então a questão é essa. E a Prefeitura está fazendo assim, um trabalho muito importante na hora que começa a controlar esses horários, tá? A Casal vai, junto com a SMTT, também auxiliar na fiscalização durante os períodos em que os carros não devem estar circulando, porque é uma questão assim, lógica. A Casal, repito, ela não tem nada contra o transporte de água por carro-pipa, só que naquela região a gente tem água hoje, tem um serviço público disponível, com a tarifa justa e capaz de atender. Então, não dá para a gente aceitar isso. E o departamento de venda de vocês está negociando com os condomínios? Passando. Exatamente. Palestras foram feitas, visitas são feitas e lá na unidade de negócios de Jaraguá tem 2 pessoas que ficam à disposição dos síndicos para esclarecimento. Na Casal tem um advogado só para tratar desse assunto, tá? Então, a gente tem todo o interesse de resolver, de atender. E, graças à operação técnica que foi realizada naquela região com o programa de redução de perdas, a gente tem hoje a tranquilidade de ter pressão e vazão ali sob controle. E o problema não é nem só da circulação do carro-pipa, nem das empresas que estão faturando em cima disso,
além de ter vazão suficiente, é que ao não comprar da Casal, se paga o esgoto. Exato. Esse é um problema sério que às vezes a gente não atenta para ele e você está chamando a atenção muito bem. O que é que alguns condomínios fazem? Eles têm uma ligação de água da Casal e eles regulam até a taxa mínima. Então, na taxa mínima, eles fecham a entrada de água da Casal e, como obviamente eles usam muito mais água do que o volume disponibilizado na taxa mínima, eles compram a diferença para atenderem a sua demanda no carro-pipa. Só que o que retorna para a rede de esgoto, como você chamou a atenção, é o volume total correspondente ao somatório do que ele paga, que é a taxa mínima da Casal, com o que ele compra de carro-pipa, mas não paga, tá? Então, isso é um processo ilegal, irregular, ele está lesando a população, ele faz com que a gente tenha um custo operacional no esgoto que não é remunerado, consequentemente, isso é apropriado em tarifas. Então, é uma coisa que é anticomunidade. Se fosse legal, era lógico sugerir que quem está atuando dessa maneira, que faça o seu esgotamento e peça para o fornecedor da água ir também reparar o esgoto. Também. Se fosse legal, mas não é, né? Infelizmente. Investimentos, né, com vistas ao próximo verão, que a gente teve no início do ano problemas com fornecimento para alguns municípios aqui da região metropolitana, né, e dada a falta de chuva. Exatamente. Como é que a Casal vai planejar isso? Porque não dá para planejar chuva quando não tem. Isso é bem lembrado também, Miguel. A gente, infelizmente, vai ter um período seco ou uma seca maior do que a seca anterior, porque o que era previsto também pelos meteorologistas e técnicos que trabalham na área era que a gente teria pouca chuva, a chuva foi realmente abaixo da média, tá? Então a gente não teve a reposição dos mananciais e aqui na proximidade nossa, para começar pela região metropolitana, Santa Luzia, Satuba e Coqueiro Seco, que foram afetadas muito fortemente na seca passada, agora também sofrerão. A gente já vem tratando de encontrar um manancial diferente ou que possa auxiliar o fornecimento de água para Satuba, tá? A gente tinha feito uma operação na seca passada usando água do rio Mundaú, mas a população não aceitou, apesar da água passar pela estação de tratamento. Em Coqueiro Seco, nós estamos tentando com o prefeito descobrir uma possibilidade de usar um poço de particulares, porque a Casal perfurou um poço para lá e outro para Santa Luzia do Norte, na seca passada. Só que o de Coqueiro Seco, porque aquela região é uma região realmente que tem problemas para a captação de água subterrânea, ele não está com água de boa qualidade. A gente possivelmente vai ter que desativar o poço novinho, tá? E não é problema de má construção ou de projeto, não. É que aquela área da orla lagunar, a gente mesmo não usa poço para abastecer ninguém, tá? Apesar de estar próxima da lagoa, né? O entendimento é que teria água, mas é uma água que tem cor normalmente, tem cheiro, né? Então a gente perfura mais de 60 metros de profundidade e mesmo assim a água está apresentando uma coloração que não é agradável. Não é contaminação, mas ninguém quer tomar uma água, tomar banho com água de cor, né, que não agrada. Então a gente está se concentrando nessa ação que a Prefeitura se dispôs a fazer, que é localizar um poço de um particular e a gente poder alugar esse poço para fornecer e reforçar o abastecimento de água de Coqueiro Seco. E na região do Agreste, a gente tem hoje uma obra em andamento que não vai entrar em operação antes da seca, que é a nova adutora para Arapiraca e mais 9 municípios, mas a gente se concentra em ações de controle, né? Na verdade, a gente tem que mais ainda controlar o fornecimento de água. As adutoras existentes, que atendem a 10 municípios, de São Brás até Arapiraca, a gente tem melhorado a manutenção delas, né, com um serviço que foi feito, ou que foi contratado através de uma PPP. Na bacia leiteira, ainda são ações emergenciais, né, porque as obras do PAC Seca, elas deverão estar se iniciando, mas são obras que não têm conclusão dentro de 90 dias. Então, a Casal está vendo de novo, né, como é que ela vai viabilizar o atendimento na região ali da bacia leiteira, mas principalmente com interligações, porque a quantidade de água até diminuiu. O Rio São Francisco teve uma redução de 200 metros cúbicos por segundo, ele tinha uma vazão de 1.300 metros cúbicos por segundo, por determinação do Operador Nacional do Sistema, que é a energia elétrica. Essa vazão baixou de 1.300 para 1.100 desde maio desse ano. A Casal, desde esse período também, tem uma captação vamos dizer, emergencial dentro do Rio São Francisco, que é um flutuante, jogando água para a nossa estação elevatória em Pão de Açúcar para poder a gente bombear para 19 cidades, mais ou menos 200 mil pessoas, tá? Então, isso é um dificultador. Não choveu ainda nas cabeceiras do Rio São Francisco, a gente continua com esse complicador a mais em comparação com a seca do período passado. No sertão, a gente também tem a mesma quantidade de água para distribuir. O que a gente tem feito e faz é usar carros-pipa. No caso lá, a gente tem
sido socorrido pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e pelo canal, né? O canal Adutor do Sertão naquela região hoje já é uma realidade, a gente pode usar aquela água, os carros-pipa se abastecem e nós deveremos estar fazendo, a nossa previsão é até dezembro a gente fazer uma captação dentro do canal, a licitação foi feita agora dia 18, é um investimento de mais ou menos R$1 milhão, 900 mil reais, em que a gente vai fazer uma captação dentro do canal e injetar mais água nas adutoras a partir de Pariconha até Mata Grande e Canapi. Presidente, os carros-pipas, né, que foram alvo de investigação com o fornecimento de água da Casal e que causaram morte de mais de 3 dezenas de pessoas, qual foi a responsabilidade da Casal? Como é que está esse inquérito? Está se apurando isso? Olha, a Casal, eu diria, assim, não vou usar a expressão não teve responsabilidade, porque em alguns pontos em que foi feita a coleta de água e a análise, se encontrou contaminação. Mas os relatórios da Secretaria de Saúde, tá, eles atestaram que aqueles casos de diarreia que levaram a óbitos, eles foram decorrentes de coleta de água fora do sistema da Casal. Coleta de água em barreiros, coleta de água em açudes, tá? E a gente não teve, graças a Deus, nenhum problema. O inquérito segue, a Casal tem participado das reuniões do Ministério Público, os técnicos da Casal estão à disposição, mas não houve, graças a Deus, nenhuma detecção, tá, de causa de diarreia ou de morte a partir da água da Casal. Porque o que acontece, Miguel, e aí vem exatamente isso que eu falei sobre esses pontos de água da Casal que foram detectados com problema, é exatamente nos lugares onde há irregularidade no abastecimento, intermitência. Então, um povoado que recebe água da Casal uma vez por semana, o que é que acontece? Quando a água da Casal chega, normalmente, tá, ela chega com cloro. Tá? Só que, como é uma semana para chegar de novo, o reservatório do cidadão recebe o reforço de uma outra água. Quando ele recebe o reforço dessa outra água, foi que se detectou contaminação interna nas casas. Entendeu? Outra situação como é que um estado como o nosso, que é vocacionado para o turismo, né, o maior destino do Nordeste, me parece, a última informação, foi o maior destino do Brasil, o último verão, e a perspectiva é boa. A gente tem tantas línguas negras, né, em Maceió. Qual é a responsabilidade da Casal com relação ao esgotamento sanitário e essa situação? A responsabilidade em relação ao esgotamento sanitário é total, né? Onde há rede de esgotos em Maceió, a responsabilidade de operar, manter e fazer funcionar é da Casal. Né? Agora, essas chamadas línguas negras, elas merecem uma avaliação assim, que não é uma avaliação desprovida de sentimentos, né? Que às vezes a gente tem esse sentimento porque vê na praia chegando uma água amarelada ou escura, né? Eu diria, Manuel, que hoje grande parte dessas línguas negras, nesse período seco, tá, que a gente está vivendo agora, com exceção daquela das águas férreas que coleta ali por trás da FITS e chega perto daquela Praça Gangazumba, ali na Cruz das Almas, o próprio Salgadinho, que é uma fonte de contaminação grave, e, se eu não me engano, uma galeria que chega ali nas mediações da Feirinha, da Pajuçara, tá, são os pontos em que a gente pode considerar que ainda há contaminação de esgotos. Nas águas férreas, a contaminação ali é porque não tem rede de coleta de esgoto naquele vale ali, que eu esqueci o nome agora, por trás da FITS. Né? Ali vem não só um resquício de sujeira do lixão que operava, como também todo o esgoto daquela região. Então não tem rede ali. Tá? Então é um ponto crítico. Nas outras galerias, onde a gente tem essa afluência de água amarelada ou suja e com mau cheiro, tá? Normalmente ela é decorrente da água do próprio lençol, água de rebaixamento que a gente chama, porque aquela região, como é uma região perto de praia, que tinha mangue ou que tinha areal, então essa água sai com cheiro, sai com cor. Mas isso é uma coisa que falar não adianta, a gente tem que realmente trabalhar para evitar que essas línguas negras, contaminadas ou não, tá, elas cheguem à praia. Então o que é que a gente tem feito? A gente tem feito em parceria com a Prefeitura de Maceió um trabalho de fiscalização. Existe um projeto que a Prefeitura de Maceió quer desenvolver e tem trabalhado para isso, e a Casal entra como parceira, que é de se colocar o que a gente chama um interceptor, para realmente não deixar que águas de rebaixamento, água de lavagem de pilotis de prédio e águas usadas, servidas que não vão para o esgoto, elas cheguem à praia. Né? Então é um interceptor, isso é uma obra que deve ter um valor elevado, mas é uma alternativa. E a Casal já entrou em contato, eu já entrei em contato com a professora Nélia da Universidade Federal, para a gente passar a fazer um monitoramento dessas chamadas línguas negras. Né?
não é a solução do problema, porque o monitoramento não impede que o líquido continue chegando ao mar, mas pelo menos ele vai ficar atestando o que é esgoto, e aí a gente entra em ação para corrigir, para detectar em que ponto aquele esgoto está entrando na galeria, e o que não é esgoto, para que a gente tenha Tem certeza. muita ligação clandestina ainda? Eu acho que não tem mais tanta ligação assim, Miguel, porque a gente vem ao longo de muito tempo participando de um trabalho que a Prefeitura de Maceió coordenava e coordena, que era chamada Mar Aberto, Operação Mar Aberto, que nessa gestão agora eu acho que não tem o mesmo nome, tá? E a Prefeitura, quando detectava lançamento de esgoto em galeria, a Casal ia com eles para fazer o isolamento, o corte daquela ligação. Então, eu me arrisco a dizer aqui publicamente que não há mais assim tanta ligação clandestina de esgoto, mas também não posso dizer que não haja, né? Presidente, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, e a Casal está sempre à disposição.